Esse livro, esse texto da Palavra de Deus, ele é bastante conhecido. Você que tem o costume de ler a palavra, de ler a Bíblia, com certeza já ouviu falar nesse texto de Eclesiastes. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. É uma realidade. Todo o tempo que nós temos, realmente, tudo que nós fazemos requer tempo. Nós precisamos meditar, analisar direitinho se o tempo que nós temos, nós estamos aproveitando da melhor maneira possível. O livro de Eclesiastes vai nos mostrar isso, que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Deus é o dono do tempo. O tempo de vida que você tem é Deus que te dá. Eclesiastes capítulo 3, dos versículos 1 ao 8, o livro vai nos mostrar alguns exemplos onde o tempo é que determina as nossas ações. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nós sabemos perfeitamente a data do nosso nascimento, não é verdade? Só que nós não sabemos a data de quando partiremos. E a Bíblia nos ensina que há tempo para todas as coisas, inclusive tempo de nascer e tempo de partir. Fica para cada um de nós uma reflexão. O que nós temos feito, como nós temos aproveitado este intervalo, este tempo entre o nascimento e a partida? Como nós temos vivido? Será que nós temos realmente tido a consciência de que precisamos ser gratos a Deus pelo tempo que Ele nos dá? Será que nós temos realmente aproveitado o tempo que Deus nos dá para sermos gratos a Ele pelas bênçãos que Ele nos tem dado? Deus, com certeza, Ele nos tem agraciado e nos presenteado com o que há de mais importante nesta vida, que é o tempo que nós temos e que vem dele. Precisamos aproveitar o nosso tempo. O que nós temos feito com o nosso tempo? De que maneira nós temos aproveitado o nosso tempo? A Bíblia nos ensina e deixa bem claro para cada um de nós que Deus, Ele nos criou para o louvor da sua glória. Fica a dica. O tempo que nós temos é para sermos gratos a Deus pela vida que Ele nos tem dado, pelo fôlego de vida, pelo tempo que nós temos e que muitas das vezes nós não estamos aproveitando esse tempo para sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Meus irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. E Ele espera de cada um de nós que sejamos gratos a Ele por tudo que Ele nos tem dado, por tudo que Ele tem feito por nós. Essa é que é a verdade. O livro de Eclesiastes é um livro
que ele tem 12 capítulos. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito pelo rei Salomão. Salomão, que, inclusive, ele é filho de Davi, com Betseba. E o significado do livro de Eclesiastes é o pregador. Este é o significado do livro de Eclesiastes. E este livro, ele é importantíssimo. Ele é rico em mensagens e instruções para as nossas vidas. O livro de Eclesiastes, ele vem depois de Provérbios. Provérbios que, aliás, também foi escrito pelo rei Salomão. Eclesiastes, ele se encontra no Antigo Testamento. Eclesiastes é um livro que nos traz muitas instruções, informações riquíssimas e que edificam realmente as nossas vidas. Esse é o livro de Eclesiastes. Quando nós falamos em Eclesiastes, um dos textos que mais nos chama a atenção é o capítulo 3, quando a Bíblia nos fala: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Há tempo de nascer e há tempo de partir. Precisamos aproveitar o tempo que nós temos para agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele faz em nossas vidas. No versículo 1 do capítulo 3 de Eclesiastes, a Bíblia nos diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. No versículo 2, a Bíblia diz: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ou seja, há tempo de semear e há tempo de ceifar. Tudo tem o seu intervalo de tempo. Da mesma forma que nós nos encontramos neste mundo, da mesma forma em que um dia nós nascemos, um dia partiremos. E então, fica para cada um de nós a seguinte linha de pensamento: o que nós temos feito neste intervalo de tempo entre o nascer e o partir? A Bíblia nos ensina que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. De que maneira de que maneira você tem aproveitado este intervalo de tempo entre o nascer e o partir? Deus, Ele espera de cada um de nós que sejamos gratos a Ele pela nossa vida. Precisamos agradecer todos os dias, porque Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele zela por cada um de nós. E Ele quer o nosso bem. E a Bíblia vai dizer que há uma morada celestial para cada um de nós na eternidade. Nascemos e partiremos. Como está o seu coração? Como está o meu coração, a minha vida diante de Deus? O que Ele espera é que nós aproveitemos o nosso tempo para, quando Ele nos chamar para a eternidade, nós estarmos com Ele na glória. É isso que a Bíblia nos ensina. E é isso que a Bíblia nos mostra quando ela diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer
e tempo de partir. A decisão é de cada um de nós. E essa decisão ela precisa ser tomada a partir do momento que você está com vida. Você nasceu e você vai partir. Eu nasci e um dia eu vou partir. Mas nesse meio tempo, neste intervalo entre o nascer e o partir, como é que estamos? Como é que anda a nossa vida diante da presença de Deus? É isso que a Bíblia nos chama a atenção e nos orienta nesse texto de Eclesiastes capítulo 3, quando ele diz que há tempo para todas as coisas. E o tempo de decisão é agora. Porque sabemos o dia em que nascemos, mas não sabemos o dia em que Cristo há de nos chamar para a eternidade. Portanto, fica o alerta e o cuidado que precisamos ter referente a essa realidade. No capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 1, a Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Versículo 6 do capítulo 3 de Eclesiastes. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Vocês notem que a Bíblia nos mostra que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e tempo de partir. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há tempo de falar e há tempo para se calar. Ou seja, a Bíblia nos ensina que precisamos zelar, cuidar do nosso tempo. O tempo, ele é preciosíssimo. Há pessoas que dizem que não tem tempo para fazer determinadas coisas. Mas, na verdade, o que a gente precisa entender é que há tempo, sim. Há tempo de sobra para fazermos o que for necessário fazer durante aquele dia em que estamos passando. O que acontece muitas das vezes é que nós não temos ou não estamos sabendo aproveitar o tempo da maneira correta. Muitas das vezes nós não estamos aproveitando o tempo que nós temos para selecionar aquilo que realmente há necessidade para que seja feito. Por exemplo, há muita gente que diz que não tem tempo para ler a palavra. Como não? Se você, por exemplo, colocar em seu coração e determinar pelo menos 1 hora do seu dia para ler a palavra, você com certeza vai se edificar. Você vai se alimentar da palavra. Você vai ouvir Deus falando contigo.
E há quem diga, não, eu não tenho tempo para ler a palavra, porque eu tenho muitos afazeres. Se você parar direitinho, você vai entender que muita coisa que você faz é justamente algo que não tem tanta importância. Você pode ter certeza, quando você para diante de uma tela de celular, muitas das vezes você fica ali 10, 15, meia hora, uma hora, quando você vê, você não edificou a sua vida, você talvez não aprendeu nada, você perdeu tempo, quando na realidade você poderia ter dado atenção à palavra. A Bíblia nos ensina quando ela diz, buscai as coisas que são de cima. Então, se você tem tempo, e muitos assim o fazem, nas primeiras horas do dia, que é pegar um celular para estar manuseando, é o tempo que você teria para ler a Bíblia. Então não há desculpa para muitos que hoje dizem que não tem tempo para ler a palavra de Deus, para ouvir Deus falar ao seu coração, porque Deus fala aos nossos corações através da leitura da sua palavra. Então eu digo, não, eu não tenho tempo. Tem. O que acontece é que nós não estamos sabendo aproveitar o tempo que é colocado diante de nós. Então, esse texto maravilhoso de Eclesiastes, capítulo 3, que fala que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus, então esse texto, ele nos chama a atenção para que possamos parar, meditar, refletir e tentar entender que o tempo que nós muitas das vezes estamos gastando é um tempo que não volta mais e muitas das vezes estamos usando esse tempo que nós temos e que é dado por Deus com coisas que não edificam. Tenha certeza, se você parar direitinho e analisar, você vai ver que tempo você tem. Tempo eu tenho. Mas de que maneira nós estamos usando o nosso tempo? Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de falar e há tempo de calar. Para tudo, debaixo do céu, existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Portanto, entenda e aprenda com esse texto de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Use o seu tempo, preste bastante atenção da maneira como você vem usando o seu tempo. Porque se você souber aproveitar o seu tempo, com certeza você vai sair ganhando. Porque a Bíblia nos dá até uma dica. O tempo que nós temos, ele tem que ser dedicado à adoração e exaltação do nome do nosso Deus. E a Bíblia mesmo nos ensina, quando ela diz, buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima. Por quê? O dono do tempo, o dono da vida, o dono de todas as coisas é o nosso Deus. Portanto, use o seu tempo, aproveite o seu tempo para dedicá-lo totalmente à vontade de Deus, porque é Ele quem zela por você, é Ele quem zela por nós, é Ele quem realmente quer que cada um de nós estejamos a cada dia totalmente sintonizados na sua palavra e buscando diariamente a sua presença. Eclesiastes capítulo 3, um dos capítulos que nos chama mais atenção neste livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, que nos ensina a valorizar o nosso tempo, que sejamos úteis e que possamos ser canais de bênção na vida daqueles que estão ao nosso alcance. Que possamos aprender nesse texto de Eclesiastes 3 a importância que precisamos dar ao tempo que nós temos. Muito obrigado pela sua atenção.
canal Palavra de Vida. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a todos. E não se esqueça de se inscrever no canal.